Terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Hoje é um dia para se comemorar a retirada de um câncer chamado Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre ele e fazer uma retrospectiva dos danos que ele causou para o Brasil. Rodrigo Maia tentou fazer seu sucessor na disputa pela presidência da Câmara. Se tivesse sucesso no seu desejo de poder, deixaria a metástase se espalhar e o Brasil afundar ainda mais com o comando do seu aliado, o possível poste Baleia Rossi. No seu último discurso, durante a sessão preparatória para a votação, o Rodrigo Maia chorou. Mais uma vez, né? O que chamou a atenção foi a afirmação de que a concentração de renda está na elite do serviço público. Ele foi um dos que não fez absolutamente nada para mudar esse quadro. Ao contrário, ele bateu todos os recordes de utilização aí dos aviões da FAB, inclusive para encontros nada republicanos. Imagine quanto foi gasto de combustível só para atendê-lo. Esse valor poderia ter feito a diferença para algumas milhares de pessoas, na educação ou na saúde, por exemplo. Mas nos discursos, eles gostam mesmo de falar bonito e jogar para a plateia, né? E no caso dele, está se reduzindo, e se reduzindo assustadoramente. Mas nos últimos dias, antes de deixar a presidência da Câmara, o Brasil pôde comprovar quem é Rodrigo Maia. No dia 29 de janeiro, ele foi às redes sociais para divulgar que estava havendo muita especulação, que ele tinha uma certeza de que o Baleia Rossi seria o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Veja só que ele postou. Está havendo muita especulação. A única certeza que eu tenho é Baleia Rossi será o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Notícia estranha, né? Porque nos bastidores do Congresso a certeza era que Arthur Lira já estava com grandes chances de ganhar a eleição. Que acabou acontecendo ontem à noite em primeiro turno, com vitória 302 votos. Isso mostrou a falta de sensibilidade de Rodrigo Maia. Quem conhece a figura já pensava logo, ou ele está blefando para alimentar aí a imprensa, que é sua aliada nesse processo, ou alguma fraude ou manobra hedionda poderia estar em curso. Agora, mais do que o blefe, essa certeza que o Rodrigo Maia tinha da eleição do Baleia Rossi podia ser traduzida em desespero de uma pessoa que nos últimos dias foi perdendo prestígio e que ontem perdeu o poder de vez. Talvez por isso ele estivesse chorando no seu discurso de despedida. Enquanto Maia cantava a vitória de Baleia Rossi, um ex-aliado seu, o deputado federal Elmar Nascimento, já tinha conseguido assinaturas na bancada para o DEM, o partido do Rodrigo Maia, aderir oficialmente ao bloco do candidato à presidência da Casa, o Arthur Lira. O presidente do DEM, o ACM Neto, no início, tentou reverter a situação, alegando que essa adesão ao bloco do Arthur Lira seria aí uma desmoralização para o Rodrigo Maia. Mas depois não teve jeito. O ACM Neto disse em entrevista ao Congresso em Foco que o partido não iria punir os deputados que apoiassem o Arthur Lira. Aí você vê, né? Por essa, o Rodrigo Maia não esperava. Nem o seu próprio partido estava ao seu lado. Ele estava se achando, né? E nem percebeu que a realidade estava desenhando. Num ano pré-eleitoral, até os antigos aliados de Maia sabem que ele é impopular e como ele é percebido pelo mal que fez pela população. E ele
está sendo considerado, inclusive, um dos piores presidentes que a Câmara já teve. Agora, você acha que tem alguém que vai correr o risco de colar sua imagem num político nessa situação? E isso sem contar com o que vem por aí, né, no livro que vai ser publicado pelo ex-deputado Eduardo Cunha, quem Maia sucedeu na presidência da Câmara. A deputada Carla Zambelli definiu Rodrigo Maia como alguém digno de pena. Isso aconteceu após uma declaração dele querendo chamar mais uma vez a atenção da imprensa para o suposto fato do Palácio do Planalto estar interferindo na disputa interna para a presidência da Câmara. Aliás, essa narrativa foi usada por aqueles deputados que também se candidataram à presidência da Câmara dos Deputados e que são favoráveis ao impeachment do presidente. Mas a deputada Carla Zambelli disse que Maia estava reclamando de interferência porque ele estava perdendo os votos. Na visão dela, o presidente da Câmara sofre de um mal, o de ter que encarar o desapego ao poder. E aí eu digo para você, talvez o fato de Rodrigo Maia ter permanecido aí por 4 anos e meio no comando da mesa diretora da casa, o poder tenha subido a cabeça dele mais do que o normal. Isso porque um presidente da Câmara fica normalmente 2 anos no poder e não pode ser reeleito na mesma legislatura. Mas o Rodrigo Maia, depois que cumpriu o restante do mandato de Eduardo Cunha, se candidatou novamente alegando que cumpriu um mandato tampão. Só que depois, todos viram as manobras que ele tentou fazer para ser eleito novamente, mesmo contrariando o que diz a nossa Constituição. Aí já era demais, né? Ele deu foi com os burros na água. Ele contava com o aval do STF para permanecer no poder e não largar o osso de jeito nenhum, que não aconteceu. Anteontem, o Maia, depois de ser abandonado pelo próprio partido, ainda tentou ameaçar o governo avisando que ia pautar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro se fosse necessário, né? Mas se isso acontecesse, seria a coroação da sua conspiração denunciada no ano passado pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Maia ainda acusou o grupo ligado ao presidente pelo golpe que ele sofreu. Rodrigo Maia disse que com esse golpe provocado pelo grupo de Bolsonaro, ele não teria outra alternativa a não ser aceitar um dos pedidos de impeachment contra o presidente da República. Ele acrescentou que um pedido de impeachment só começa a tramitar se o presidente da Câmara assim decidir, cabendo solitariamente a ele esse ato. Mais um blefe, né? Porque ontem ele já não poderia pautar mais nada, só a reunião para a escolha do seu substituto. Prova de mau caratismo. E durante esse tempo em que ele foi presidente da Câmara dos Deputados, Maia tentou fazer de tudo para prejudicar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou caducar projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs. Elas se acumularam na mesa diretora, enquanto medidas provisórias caducavam à espera de alguma ação por parte dele, o que nunca aconteceu. Segundo o jornalista Anderson Scardoelli, da revista Oeste, com esse desempenho, Maia vai se despedir do cargo de presidente da Câmara com um histórico de críticas vindas ao menos de 3 lados, né? Os senadores, os deputados federais e os membros do Poder Executivo. Todos eles reclamam, mas reclamam assim abertamente do político Rodrigo Maia, o político que nos bastidores do poder lutou para fazer Baleia Rossi seu sucessor. A falta de agilidade com que determinados temas são analisados motivou boa parte da insatisfação vinda de Brasília com o agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, que viu sucumbir aí no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de seguir no seu cobiçado posto de comando.
O jornalista também citou 10 temas que ficaram parados na gaveta de Rodrigo Maia. Começando com o foro privilegiado. A PEC do fim do foro privilegiado foi aprovada no Senado e está parada na Câmara desde 2017. Pelo texto, chamado foro privilegiado seria concedido apenas aos presidentes da República, presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. As demais autoridades, como os outros parlamentares, governadores, juízes e integrantes do Ministério Público, perderiam esse recurso. Outra, o limite de juros do cartão de crédito. Esse tema também foi analisado e aprovado entre os senadores, mas não avançou na Câmara. E agora não tem nem mais razão para avançar, porque o projeto previa limitar a 30% ao ano a taxa de juros que as instituições financeiras poderiam cobrar em seus cartões de crédito durante o estado de calamidade pública do Brasil por causa aí da pandemia de Covid-19. Só que essa situação oficialmente terminou em 31 de dezembro de 2020. Perdeu o sentido. Um outro tema foi a cobertura de tratamento quimioterápico. No que depender da maioria dos senadores, as pessoas em tratamento de câncer passariam aí a ter maior cobertura por parte dos planos de saúde. Eles aprovaram o texto que altera uma lei aí do setor de saúde suplementar, incluindo a cobertura com custos de remédios quimioterápicos de uso oral. São os comprimidos, né? Mas foi Rodrigo Maia que não levou essa questão ao plenário da Câmara. Teve a MP do mandante, lembra da MP do futebol, né, que era mais conhecida assim. O presidente Jair Bolsonaro editou em 18 de junho de 2020 a medida provisória 984, que mudou temporariamente as regras sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos no Brasil. A medida concedia ao clube mandante o direito de negociar livremente a exibição de um jogo de futebol, por exemplo. Vários times de futebol elogiaram a medida, mas ela foi criticada aí pela Rede Globo de televisão. E o Rodrigo Maia não pôs a MP em votação em tempo hábil, e aí as alterações propostas perderam efeito. Rodrigo Maia agradou a Globo e desagradou os times de futebol e milhões de torcedores. Outra MP, a venda de ativos da Caixa. Essa MP permitiria à União se desfazer de ativos da Caixa Econômica Federal. Ela também não foi votada em tempo. Ela tinha sido editada em agosto do ano passado, mas perdeu a validade no início de dezembro. Segundo o governo federal, a pauta seria importante para fazer dinheiro com serviços e produtos considerados aí não estratégicos para os negócios do banco público. Teve também a obrigatoriedade de publicação de balanços em jornais, né? O presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2020, fez o MP que desobrigava as empresas de capital aberto de publicar os balanços em jornais impressos, que cobram e caro por esse tipo de material, né? A chamada publicidade legal. Mas uma MP que não seguiu em frente na Câmara dos Deputados. A medida que proporcionava aí às companhias a divulgação gratuita dos seus balanços em plataforma online foi outra que acabou caducando dentro da gaveta do Rodrigo Maia. Tem a prisão em segunda instância. O texto defende para fins jurídicos a tese de que um processo chega ao trânsito julgado com a condenação em segunda instância. Na prática, ele permite a prisão após essa etapa do processo. Parece aí que, nesse caso, o Rodrigo Maia ou o Botafogo andou legislando em causa própria. E ainda agradou o pessoal do PT, né, mantendo o Lula fora da cadeia. Teve a reforma tributária. Rodrigo Maia
foi leviano após a divulgação da decisão da Ford de encerrar a fabricação de carros no Brasil. Ele correu logo para o Twitter para culpar o governo federal pela situação. Ele disse, na época do anúncio, que isso aí era uma demonstração, olha só, de falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Esse cara é tão cara de pau que não avisou que foi ele que não deixou a PEC idealizada pela equipe do Paulo Guedes sobre o assunto avançar lá na Câmara. E a verdade é que a saída da Ford do Brasil não tem nada a ver com o governo, ela está ligada a uma política mundial da empresa que deixou de fabricar carros de passeio. A partir de agora, ela vai fabricar só SUVs, caminhonetes e caminhões. Outra que o Rodrigo Maia atrapalhou, a reforma administrativa. Quem é que não quer menos impostos ou, pelo menos, impostos justos, né? Tornar a máquina pública menos custosa aos pagadores de impostos parece que nunca foi prioridade para o Rodrigo Maia. A reforma administrativa foi mais um projeto que não teve definições junto à mesa diretora da Câmara. A autonomia do Banco Central é outro ponto travado por Rodrigo Maia. Desde novembro de 2020 existe na Câmara dos Deputados um projeto sobre a autonomia do Banco Central. Passaram-se aí 3 meses e o tema segue estagnado por conta de Rodrigo Maia. Veja como ele joga para a plateia. Na semana em que a pauta foi aprovada pelo Senado, o Maia sinalizou que no que dependesse dele, a reforma tributária avançaria antes dessa questão aí da autonomia do Banco Central. Agora, vejam, nenhum dos dois temas foi levado para análise do plenário. Isso vai caber agora ao próximo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que vai ter muito trabalho para limpar a gaveta de Rodrigo Maia, que além de tudo isso que eu relatei, ainda sabotou o novo regime do pré-sal, a nova lei do gás, a privatização da Eletrobras e de inúmeras outras empresas e muito mais coisas, né? Mas além de engavetador geral da República e de sabotador mor, Maia provavelmente vai ter muitos problemas aí com a justiça. Apesar dele não possuir pendências com ela, o seu nome já apareceu aí em investigações da Operação Lava Jato. As conclusões apontam indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito se iniciou através das mensagens de celular trocadas entre Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e o próprio deputado Rodrigo Maia. Ele foi acusado de prestar favores políticos e defender interesses da OAS no parlamento em 2013 e em 2014. E ainda segundo a Polícia Federal, a ajuda consistia, por exemplo, em apresentação de emenda à medida provisória que criava regras para a aviação regional, dispositivo de texto formulado sob encomenda para agraciar aí a construtora. Os investigadores acreditam que Maia solicitou à empreiteira R$1 milhão em doações eleitorais no ano de 2014. Esse dinheiro foi repassado oficialmente à campanha do César Maia, pai do Rodrigo Maia. E esse repasse foi uma tentativa de ocultar a procedência da propina, né? Por meio da sua assessoria, é óbvio, o deputado negou qualquer envolvimento de receber vantagem indevida para apreciar qualquer matéria. E relatou que durante os seus 5 mandatos sempre votou aí, conforme a orientação da bancada, ou pela própria consciência, ou seja, não disse nenhuma novidade, né? Mas a minha preocupação é quantas vezes ele votou de acordo com a sua consciência. É aí que mora o perigo. A decisão de abrir a denúncia contra o deputado vai ser de responsabilidade do Ministério Público Federal. Isso porque ele tem foro privilegiado, né? Em 15 de março de 2017, os documentos liberados pelo STF acusam Maia de ter pedido e recebido propina no valor de R$600 mil
além de outros recursos ainda não contabilizados da Odebrecht. Após a homologação de diversas delações premiadas, a Procuradoria-Geral da República denunciou vários políticos por envolvimento em corrupção, entre eles o Rodrigo Maia. Em agosto de 1919, a Polícia Federal concluiu um relatório sobre uma investigação contra Rodrigo Maia e o seu pai, Cesar Maia. A Polícia Federal atribuiu a ambos os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica, eleitoral, e lavagem de dinheiro por supostamente terem solicitado e recebido repasses da Odebrecht. O relatório da Polícia Federal foi enviado ao relator do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O ministro enviou os autos para a Procuradoria-Geral da República, que ainda não decidiu se vai apresentar denúncia contra a Maia com base nesses fatos. Agora, pensa bem, depois de tudo que o Rodrigo Maia fez, o Brasil inteiro quer saber se ele vai morar definitivamente em Brasília ou se vai passar aí de carro para o Rio de Janeiro. Será que ele vai enfrentar o povo no avião comercial? Coragem para isso eu acho que ele não tem. Agora eu pergunto para você, o Brasil tirou ou não tirou um câncer da presidência da Câmara dos Deputados?